Iniciar a gravação. Então, bora lá. Bom, galera, sejam bem-vindos a esse vídeo. O pessoal na sala ao vivo levantou uma dúvida a respeito do contexto técnico do Bitcoin e eu gostaria de fazer uma leitura aqui com vocês, especialmente considerando um cenário mais macro do Bitcoin, porque eu sei que tem muitos de vocês que gostam aí de comprar Bitcoin e tal, né, se posicionar no Bitcoin, enfim, e acho que dentro de uma contribuição técnica do gráfico, né, daquilo que eu estou vendo com relação a movimentações do gráfico, eu acho importante falar isso para vocês, para que vocês possam também estudar e tirar suas próprias conclusões a respeito aí do próximo movimento do Bitcoin. Hoje é dia 1/7, então a gente acabou de ter esse candle aqui ó, do mês passado fechado, muito importante, e aí eu quero trazer alguns insights, algumas visões bem relevantes com relação ao contexto técnico do Bitcoin. Lembrando que isso daqui não é uma certeza, né? É apenas uma leitura técnica do que o gráfico está me mostrando de acordo com as minhas estratégias, de acordo com o meu operacional. A gente sabe que o Bitcoin é um ativo bem volátil, né? Às vezes um tweet, uma notícia pode mudar todo o cenário dele, mas de maneira bem técnica, é isso que eu estou enxergando para o Bitcoin, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura do macro e vou vindo para o micro, tá? Depois. Se a gente pegar aqui o tempo gráfico do mensal do Bitcoin, olha que interessante essa movimentação que ele estava fazendo. Então, Bitcoin lá desde 2022, expansão, correção, expansão, correção, expansão, correção, expansão, beleza? Fez topo histórico aqui do Bitcoin. Dado isso, Bitcoin entrou num movimento de correção. Só que observe o seguinte, essa correção que ele fez, ele perdeu esse último fundo aqui, tá? Ele perdeu esse último fundo aqui. O que que isso daqui me sinaliza? Uma quebra de estrutura, né? A teoria de Dow, lá até ensino isso dentro do curso Start, fala, né? Quando que uma tendência ela é descaracterizada? Quando você tem a quebra de estrutura e a formação de um pivô de baixa, por exemplo, contrário à tendência anterior. Então, se tinha uma tendência de alta anterior, aqui nós temos a quebra da tendência com a formação desse pivô de baixa, aqui, né, ó, expansão, correção, expansão, ativando esse pivô de baixa, tá? Então, aqui, isso daqui pode nos sinalizar, né, pode nos dar a entender que essa quebra de estrutura vem para uma correção um tanto mais significativa de toda essa tendência de alta, tá? Eu sei que eu tenho média de 50 e de 72, e isso aqui para o micro, para o intraday, com certeza pode fazer preço, né? Com certeza pode fazer preço. Por quê? Porque às vezes o mercado vem, por exemplo, nessa 72, corrige aqui, ó, vem buscar a 9 a 20 do semanal, sei lá, e depois entrega a queda, por exemplo, né? E aqui, num contexto mais micro, de 60 minutos, 15 minutos, às vezes você pode pegar uma puta de uma tendência de alta, ou uma semana de alta. Mas essa semana de alta, no micro, nos 60 minutos, no 15, no 5, às vezes é só um respiro que o semanal, que o mensal está fazendo, por exemplo, né? Mas o que que é importante a gente olhar pelo mensal, né? Que eu falei, estou começando aqui do macro para o micro. Nós temos a quebra de estrutura dessa troca de polaridade, essa região aqui pintada em vermelha, né? Quando esse candle fechou, ele quebrou essa estrutura, né? A gente poderia traçar tipo uma LTA aqui também, ó, se fosse o caso, ó, ele quebrou a LTA. Quando ele chega na média de 50, ela dá um respiro, vem buscar a 9 a 20. E agora, mês passado, né? Mês de junho, o mercado Bitcoin, pelo mensal, fechou um puta de um candle vendedor, né? Eu não digo que ele perdeu esse fundo anterior, ó, aqui, mas ele fechou com muita convicção, né? Ele fechou com muita pressão vendedora, tá? Então, se eu estivesse analisando exclusivamente movimentação de preço, sem considerar FIBO, sem considerar média, cara, para mim isso daqui é um baita de um sinal de venda, né? É, enfim, por outro lado, a gente tem aqui, ó, se a gente pegar toda essa pernada de alta, a gente tem uma retração de 61% aqui na cara dela, né? Então, que nem eu falei, esse FIBO de 61, essa média de 72 semanal, pode fazer preço e às vezes por uma, duas semanas a gente vê alta,
Só que essa alta, para mim, não necessariamente quer dizer que o mercado vai voltar a subir, né? E beleza, é topo histórico de novo. Não, talvez seja uma alta de respiro num contexto mais micro para depois ele entregar movimento de queda. Até porque, se a gente for ver no mensal, quando o mercado perde esse fundo, ele ativa um espelhamento. Ativou o espelhamento, pullback, continuidade. Beleza? Se eu pegar e traçar alvos desse espelhamento, ó, o primeiro alvo desse espelhamento está onde? Lá na retração de 76%. Ó. Então, o primeiro alvo desse espelhamento joga lá o Bitcoin na retração de 76%, na região dos 41, 42 mil, mais ou menos. Beleza? Então, pelo mensal, a minha visão seria essa, né? Temos a quebra de estrutura, temos a confirmação, né? Temos a ativação do espelhamento, temos alvo que ele pode vir cumprir aqui embaixo, né? Mas, por outro lado, temos um 61, temos uma 72 mensal que momentaneamente podem gerar fluxo comprador e depois talvez a gente veja ele perdendo essa região, tá? Agora, se a gente vem para o semanal, perdão, olha que importante isso daqui. O semanal ele está perdendo as 2.200. Percebe? Ele está perdendo essas 2.200. Por isso que eu comentei ali pelo mensal. Essa região ela é muito importante. Mas acho, posso estar errado, acho que ele perde, né? Olhando o semanal, uma visão um pouco mais ajustada para quem faz day trade, por exemplo, a gente tem esse último espelhamentozinho aqui, ó, que foi ativado, ó, beleza? Pullback. Isso daqui é uma estratégia que a gente ensina na mentoria, enfim, né? Deu venda aqui pelo semanal. E esse espelhamento ele joga alvo nessa região de fundos aqui, ó, tá? Então, apesar do movimento do Bitcoin para mim pelo macro ser de queda, a gente tem essa região do 61 lá que eu comentei com vocês que é importante e tem essa segunda região aqui, ó, de fundos com o terceiro alvo desse espelhamentozinho menor, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó, vendo, ó? Então, se eu pegar esse fundo com esse topo, ó, esse espelhamento aqui, ó, terceiro alvo daqui nessa região 2,52. Então seria um segundo ponto de interesse para quem opera aí no day trade e tudo mais, quer pegar o movimento de queda, tá? Passando aqui, passando aqui, daí que nem eu falei, eu já voltaria a olhar para esse espelhamentozão maior que dá alvo lá no 7,5, beleza? Se eu jogo no diário, o diário, ele está formalizando aqui, ó. A gente chama isso daqui tipo de power breakout, né? Olha que interessante o que o diário fez. O diário caiu e corrigiu. Ancorou nas médias, continuidade. Ancorou nas médias, continuidade. Agora ele está fazendo um movimento de respiro lateral para que a média se aproxime do preço, né? Perceba que diferentemente de um pullback como esse daqui, ó, em que o preço vai na média, esse pullback aqui, ó, ele é lateral e a média que está vindo no preço. Isso daqui é o que a gente chama de Power Breakout. Ontem ele fechou um candle forte de venda, né? Bem interessante, diga-se de passagem. Só que, de novo, a gente tem um 61 que ele cravou aqui. Pro intraday, pro day trade, esse 61 ele é importante. Porque às vezes o cara vende, ele bate no 61, volta e estopa. Né? Daí o cara vende, bate no 61, volta e estopa. Só que até o ponto dele romper e estruturar a queda por baixo do 61. E aí o diário, o semanal, essas defesas que ele fez no 61 vira só uma sombra, vira uma defesa ali por um tempo gráfico maior que o cara no micro stop e depois vê o mercado andando a favor, né? Então, assim, para mim, o macro do Bitcoin sinaliza a queda. Só que não quer dizer que é só sair vendendo e vamos ser felizes, né? E ok. Por quê? Ou, vamos comprar aqui nesse 61 que agora vai voltar a subir para o topo histórico. Por que que eu falo isso? Porque existem travas aqui, existem travas nessa região aqui ó, do 52, que é aquele fundo com o terceiro alvo menor, que podem fazer preço, mas, cara, esse mensal para mim ele tá criminoso, né? Sei que é o primeiro toque da 72, sei que esse é um range que pode segurar, né? Mas o que que impede também, por exemplo, de o mês de julho, sei lá,
ser um mês de alta, vamos supor que esse daqui seja um mês de alta, ele ainda não vai desconfigurar o cenário para queda, porque daí o mensal pode vir ancorar na 9, na 20, e mês de agosto, sei lá, ser um mês de queda de novo, né? O fato dele defender nessas regiões, opa, o fato dele defender nessas regiões não quer dizer necessariamente que desconfigurou o cenário de queda, quer dizer que apenas ele está respeitando essas travas. Mas se na sequência o mercado ancorar na 9, na 20 e voltar a jogar para queda, cara, eu acho que ele vem para daí romper essa região. Tá, Samuel, então em que cenário que você desconfiguraria essa visão macro de queda para o Bitcoin? Lembram que eu comentei no início do vídeo aqui, ó, a respeito da tendência de alta, que ela é desconfigurada quando você tem uma estrutura de pivô de baixa sendo formada? Então aqui, ó, né, quebrando estrutura e tudo mais. Quando que eu pararia de olhar para uma visão de queda mais macro e começaria a olhar para uma visão de alta no Bitcoin? A partir do momento que, vamos supor que o mercado trava nesse 61 e volta a subir. Ele rompe esse topo aqui, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai quebrar a estrutura. Que estrutura? De queda, né? Ó. Expansão, correção, expansão, correção, expansão. A partir do momento que ele romper esse topo aqui, ele quebra a estrutura de queda. Estruturou pullback. As médias vão fazer o quê? 9, 20. Oi, peraí que eu fiz um errado aqui. 9, 20 a 50 vai inverter e ele me sinalizar a continuidade. A partir dessa estrutura aqui, eu paro daí de olhar para a queda e começo a olhar para uma possível continuidade altista pelo macro. Aí, de fato, essas travas do 61, essas travas desse fundo aqui, ó, com o terceiro alvo do espelhamentozinho menor, talvez vão segurar o preço e vão jogar para cima. 72 do mensal também, né? Vão segurar o preço e jogar para cima. Mas eu preciso, pelo macro, da mesma forma que ele quebrou a estrutura de alta aqui para queda, eu vi uma quebra de estrutura dessa queda para alta com inversão de médias móveis para cima. Beleza? Então, momentaneamente, essa é a minha visão do Bitcoin. Resumindo tudo que eu falei, tá? Sei que talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas resumindo tudo que eu falei. Para mim, o macro do Bitcoin é queda, mas no micro a gente tem pontos de trava que podem fazer preço para uma possível alta, um possível respiro momentâneo dos preços. Mas o macro, o mensal do Bitcoin, para mim é queda. Eu só vou olhar para a alta a partir do momento que o mercado respeitar essas possíveis travas, quebrar a estrutura e inverter tendência aqui para cima, essa tendência momentânea de queda para cima. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa ir tomar as melhores decisões se você for ficar posicionado no Bitcoin. Tamo junto, valeu!